Olá pessoal, tudo bem? Eis eu aqui de cara lavada, acabei de voltar de uma caminhada que foi logo após uma mentoria. Não estava assim, né, desse jeito. Fiz uma mentoria assim, ao domingo de manhã, porque fez muito sentido. Precisávamos, eu e esse cliente e queríamos, porque fazia sentido. Nossos horários não batiam e tal, e era uma questão muito importante a ser tratada durante o nosso processo de mentoria. Bom, seja por conta do assunto da mentoria que a gente tratou, que me fez refletir, eu quero compartilhar, e também dessa caminhada, o que eu queria propor de reflexão. A gente estava falando tanto na mentoria, e aí durante a minha caminhada isso também eu levei para mim, né? Para que eu pudesse reviver algumas questões, que é a questão do por que o julgamento alheio, né, o julgamento que o outro tem a meu respeito, impacta tanto no meu eu. Poxa, por que nesta jornada da minha vida eu ainda tenho algumas questões que me incomodam? Vamos lá. Fato é que quando alguém faz alguma crítica, seja feedback, sei lá, construtivo, que vai saber se essa pessoa fez ou não na cabeça dela um feedback construtivo, por que o que o outro fala ainda mexe tanto comigo? O que o outro fala é dele, é dela. E aí eu me peguei entendendo, e junto com o meu cliente, e depois, principalmente nessa caminhada, porque isso também acontece comigo com frequência hora ou outra, né? Com frequência hora ou outra, e às vezes até demais, com frequência. Somos seres humanos. E na PNL 5.0 a gente trabalha isso de uma maneira muito mais profunda, porque a PNL 5.0, ela vai além, é neurociência, antropologia, antroposofia, tem as questões das novas tecnologias, enfim, tá? Então não é só, faça um curso ali, não, tem várias etapas. Fato é que a gente está tão conectado às vezes no outro que a gente esquece de se conectar com o nosso eu, a nossa essência, e com as outras questões ao nosso redor, que não é o outro em si apenas, com outra, mas natureza, elementos da natureza. Então assim, natureza, né, como eu falei, que eu tô cortando aqui, né? Tô fazendo, gente, reflexão. E aí, então assim, conexão com a natureza, o que os elementos da natureza, isso é antroposofia, além de outras questões. O que os elementos da natureza impactam e o que eles estimulam dentro do meu eu. E quando eu falo dentro do meu eu, no meu funcionamento cerebral, que tipo de hormônios eles estimulam dentro desse meu processamento cerebral, dentro das minhas energias, das minhas emoções energéticas, que tipo de sentimentos gera, porque emoção e sentimento tem diferença, que tipo de pensamentos, comportamentos e atitudes, né? Outra coisa, como a tecnologia e as minhas rotinas, a minha rotina, interfere no meu dia a dia e na maneira como eu penso e como eu me concentro em relação àquilo que eu quero e não especificamente sobre as coisas que eu não quero. Como eu relaciono com as coisas que eu já vivi, com os meus traumas, com as minhas crenças, os meus valores. Eu sei quais são as minhas crenças e valores. Como eu me relaciono comigo? Eu me relaciono comigo, eu converso comigo mesma, comigo mesmo. Qual é o meu relacionamento intrapessoal? Para então poder avaliar também os meus relacionamentos interpessoais. Isso é inteligência emocional e também a inteligência relacional, que é um dos pilares da inteligência emocional. Aguarde que nós teremos novidades sobre isso, tá? Como me relaciono com os outros seres, né, dona Quinoca? À minha volta, com as plantas, todos os tipos de seres. Com os animais, com as plantas, com as flores, com os grãos, com a terra, com os frutos, com os alimentos, como eu me alimento, com o ar, com o sol, com a chuva.
Como eu me relaciono com os estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, com as energias sintéticas, com a tecnologia. E como isso impacta na minha maneira de ser e estar nos ambientes e situações que circulo e, consequentemente, nos desafios e oportunidades. Então, vou te dar uma dica aqui, 3 dicas, ok? Presta atenção. Então, vamos lá, a dica dos 3 E's, que é o escutar, emocionalizar e expressar. Olha o cabelo aqui. O escutar significa escute as suas emoções, desconfortáveis e confortáveis. Medo, tristeza, dor, angústia são emoções desconfortáveis, mas elas têm índices, elas comunicam alguma coisa. Preste atenção no que elas têm a te dizer. Assim como alegria, euforia, prazeres são emoções confortáveis. O que elas também significam para você? O emocionalizar, se permita vivenciar experiências novas e senti-las e perceba a diferença, aprenda com elas. E o terceiro E, que é o E do expressar. Expresse internamente para você, portanto, e para outras pessoas. Busque a comunicação disso de modo interno e externo e veja a diferença.